Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus, em vosso coração, o Senhor em vosso coração, dando sempre graça em tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai querido, que nesta noite, neste início de noite, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar de uma maneira profunda nas nossas vidas. Senhor, e que nós possamos ter a ciência da necessidade de nós nos enchermos do Teu Espírito. Senhor, que nós possamos, ó Deus, buscar ser cheios do Teu Espírito. Deus, toma em Tuas mãos cada um de nós que aqui estamos, e que esta palavra, Senhor, possa penetrar profundamente, não só nos nossos corações, mas, Senhor, também na nossa vida, e que o Seu nome seja honrado e glorificado para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, amados. Irmãos queridos e irmãs amadas, eu quero conversar com a igreja sobre enchei-vos do Espírito Santo. Domingo passado foi um culto abençoadíssimo, o culto chamado culto do resgate do filho pródigo. Nós vimos muitas pessoas aqui à frente, pessoas que estavam distanciadas do Senhor. Daquele número de pessoas que estavam distanciadas, alguns se reconciliaram, voltaram para Jesus. E depois Deus trabalhou de uma maneira muito grande, quando eu convidei os irmãos para se encherem do Espírito Santo. Na quarta-feira, e esta palavra de se encher do Espírito Santo foi a palavra que eu carreguei durante esta semana no meu coração. Na quarta-feira, no culto lá na Tijuquinha, nós também falamos um pouco sobre encher do Espírito Santo. E lá no culto nós estávamos falando, que eu estava no culto e eu comecei a pensar uma coisa que não tinha nada, uma coisa com a outra, mas depois Deus fez, creio que Deus fez a conexão, que eu comecei a pensar no corpo humano. E o corpo humano, ele nós somos compostos de diversos órgãos, coração, pulmão, baço, rins, bexiga, intestinos, ossos, enfim, diversos estômagos, diversos órgãos. Mas nenhum desses órgãos, irmãos, estão soltos. Se você ficar de cabeça para baixo, plantando bananeira, os órgãos não caem. Em pé como nós estamos, os órgãos também não caem. Se você se deitar, os órgãos vão permanecer exatamente no mesmo lugar. Porque Deus, na sua misericórdia, no seu conhecimento infinito, Ele encheu esses espaços entre os órgãos com um tecido, chamado tecido conjuntivo. Deus quer nos encher do teu Espírito. O Senhor não quer que haja em nós espaços vazios. Deus não quer que haja em nós espaços desocupados. Enchei-vos
do Espírito Santo. Nesses versos que nós lemos, versos 18, 19, 20, 21, nesses 4 versículos que nós lemos de Efésios capítulo 5, o versículo principal desses 4, o verbo principal desses 4 versículos é o verbo enchei-vos. O verbo principal está no versículo 18, que diz assim, enchei-vos. Irmãos, e apresenta esse verbo, ele é importante, tem uma importância muito particular, em que nós temos que levar em conta, nessa questão em que Deus quer nos encher do Espírito Santo. Eu estava estudando esse texto hoje, e eu fui ver sobre esta palavra, enchei-vos. Este verbo enchei-vos no original diz que está na forma passiva. Logo, a melhor interpretação desse verbo enchei-vos é deixem-se encher. Deixe-se encher. Nós temos que deixar o Espírito de Deus nos encher. Esse verbo no original, além de estar na voz passiva, ele está no presente, que traz a ideia de um sentido progressivo, de um ato progressivo. O verbo, ele exprime uma ação, não é isso? O verbo, ele exprime uma ação. E dependendo do tempo verbal, pode ser uma ação no passado, no presente ou no futuro. Este verbo, no texto original, ele está num tempo presente e que dá a ideia de uma ação progressiva. Trata-se de uma ação contínua de enchimento. O Espírito de Deus, ele quer continuamente nos encher. Nos encher. Esse verbo no grego, no original, não indica não indica o Espírito Santo como elemento pelo qual nós somos enchidos. Mas o verbo exige a ideia de sermos cheios do Espírito Santo, ou seja, esta parte das Escrituras nos fala que nós não seremos cheios do Espírito Santo, mas seremos cheios pelo Espírito Santo. Se nós dermos lugar, e se nós quisermos, o Espírito Santo vai nos encher. Há uma ação contínua de Deus na vida de cada um de nós, querendo nos transbordar do Espírito Santo. O Espírito de Deus quer que nós venhamos transbordar dele. Irmãos, há uma proposta de Deus na vida de cada um de nós, dizendo assim, olha, deixe-me te encher. A Bíblia diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou te encher do meu Espírito. Você tem que querer ser cheio. Você tem que pedir ao Espírito de Deus que te encha. Você tem que pedir ao Espírito de Deus que transborde, que você transborde dele. Não é um ato que você quer fazer, não é você que abre a torneira, olha, Senhor, me enche, não. Você tem que permitir que Ele te encha. Porque se você querer que Ele te enche, mas se você não der lugar, não haverá a ação do Espírito de Deus na sua vida. Irmãos, isso é uma ação progressiva. É um ato progressivo de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus é constante. Amanhã, segunda-feira, dia 28, é isso? Amanhã, dia 28, você tem que ser mais cheio do Espírito Santo do que hoje, domingo, dia 27.
Não é porque amanhã é domingo, não é porque amanhã é segunda-feira e que não tem culto como o nosso hoje, significa que você não deve buscar ser cheio do Espírito Santo, não. Amanhã, segunda-feira, é dia do Espírito de Deus transbordar na tua vida. Amanhã, segunda-feira, é dia do Espírito de Deus agir na sua vida. Terça-feira é dia do Espírito de Deus agir na sua vida, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Deixe-me enchê-los, diz o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no seu coração e em você. Irmãos, é uma questão prática. É uma questão prática de ser constantes. Sermos constantes, sempre abundante, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo, ela é uma questão muito ampla, que vai muito além dessa nossa reunião. O Espírito de Deus, ele quer te encher em qualquer lugar. Ele quer falar contigo aonde quer que você esteja. Ele quer tratar com você, independe de onde você possa estar passando no momento. É uma questão prática. Podemos firmar, podemos dizer que o Espírito de Deus está neste lugar, dizendo para cada um de nós: eu quero entrar na tua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar a sua vida. A nossa vida, o Espírito de Deus entra em nossas vidas, e quando Ele entra, essa mudança, esse habitar do Espírito de Deus em nós é manifestado, irmãos, num viver diário com o caráter de Cristo. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, há uma mudança, uma transformação de vida, de tal maneira que a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostituía mais. Hoje a Cíntia me falou uma coisa que eu guardei. Ela reproduziu para mim um diálogo entre um primo dela com o pai. E o pai falava uma coisa com o menino falou assim: não, pai, mas agora eu sou crente. Eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Um jovem que tem 18 ou 19 anos, tem 18 anos. Irmãos, quem está cheio do Espírito de Deus, sabe o que fazer. Quem está cheio do Espírito de Deus, sabe como se comportar. Quem anda no Espírito quem anda com o Espírito de Deus na sua vida, não anda segundo o mundo, mas anda segundo a orientação do Espírito de Deus na vida dele. Uma pessoa que vive com o Espírito de Deus na sua vida, é uma pessoa que é controlada diariamente por Deus. Quando o Espírito de Deus está em nós, quando nós vivemos debaixo da autoridade de Deus, nós vivemos controlado inteiramente por Ele. É Ele que nos diz assim: tu vai para a direita, tu vai para a esquerda, você sobe, você desce, você fica parado, você não dá um passo, você fala, você fica quieto. É o Espírito de Deus que entra em nossas vidas e tem que reger-nos. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela manifesta um viver diário do Espírito Santo.
Esse viver diário está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: os frutos do Espírito, amor, alegria. Quem está cheio do Espírito Santo vive alegre. Quem está cheio do Espírito Santo não tem cara rabugenta, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto. O Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, produz paz e vive na paz. Não produz contenda, mas se afasta. Quem vive cheio do Espírito Santo é longânimo, ou seja, não se aborrece com facilidade. É benigno, é bondoso, é fervoroso, é manso, é temperado. São frutos que são colhidos na vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Quem vive cheio do Espírito Santo, irmãos, ela esvazia-se a si mesmo. Não é o que ela quer, não é o que ela pensa, não é da maneira dela, mas é como Deus quer, é como Deus pensa, é como Deus quer fazer. Ela sabe entender o agir e operar de Deus. Ela não vive confundida, porque o Espírito de Deus intercede, fala com o seu espírito, dizendo que ela é filha de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela experimenta a plenitude da vida em que Cristo veio nos dar. Sabe, irmãos, que o seu Redentor vive. Não vive preocupada, porque muito em breve, diz uma música, vai ser dado um sinal de um povo que desapareceu. Esse povo muito humilde, que aqui muito sofreu, este povo era o povo de Deus. Foi cantada essa música hoje. E o refrão dessa música diz: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguns com voz de alento vai dizer neste momento: este povo foi embora para Sião. Irmãos, a ideia central desse texto, dessa carta escrita aos Efésios, no capítulo 5, fala que somente os legítimos filhos de Deus podem ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, porque o Espírito de Deus é santo. E uma das características dos santos é viver em santidade. Sede santo como aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade, irmãos, é uma característica dos cidadãos do céu, daqueles que vão morar no céu, e que o Espírito de Deus habita nele. Irmãos, não pode ser uma pessoa que diz que vai morar no céu, mas vive pecando. Uma pessoa que diz que vai morar no céu, mas não tem desejo do céu. O nosso desejo tem que estar no céu. A nossa vontade é de morar no céu. E só tem esse desejo de morar no céu, essa vontade de morar no céu, é aqueles cujo Espírito de Deus habita nele. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para que você deixe-se encher do Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para não colocarem barreiras do Espírito Santo na sua vida, de você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja, os dons espirituais é dado à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nós queremos descrever algumas questões para que os crentes, algumas atitudes
dos crentes para se encher, ser cheios do Espírito Santo. Que os irmãos se lembrem dessas palavras que estão no livro de Efésios, capítulo 5. No versículo 19, ele diz assim, olha, o primeiro ando, diz assim, adorando, diz assim, olha, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor de todo o vosso coração. Esse texto, ele revela a si mesmo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, isto é, ter os lábios e o coração sempre com uma atitude de louvor e adoração. O crente cheio do Espírito Santo, ele vive cantando, ele vive salmodiando, ele vive pulando de alegria, ele vive adorando. O crente que vai sendo, e aí ele vai se enchendo do Espírito Santo. Eu já contei para os irmãos, no dia em que o Senhor me batizou com o Espírito Santo dentro de um ônibus desse, do 593 da vida, eu estava cantando dentro do ônibus. Quando você canta, quando você louva, quando você adora, quando você está salmodiando, você vai se enchendo do Espírito Santo. Irmãos queridos, eu quero te dizer uma coisa, que o homem natural, ele se enche de bebida, ele enche o pote de cachaça, ele enche o pote de cerveja. Sabe para quê, irmãos? Para cantar. Tu vê muita gente de pote cheio para cantar e canta mal, canta feio, e acha que está cantando bonito. O homem natural se enche de bebidas para cantar, mas o crente, ele canta para se encher do Espírito Santo. O crente, ele canta, e quando ele canta, ele vai se enchendo do Espírito de Deus. No Salmo 22, versículo 3, diz assim: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Sabe, queridos, falta de palavra e de assunto que agrada a Deus. Falar de assuntos que agrada a Deus vai nos enchendo aos poucos. Quando nós falamos das coisas do céu, nós vamos nos enchendo do Espírito de Deus. Mas quando fala besteira, nós vamos nos esvaziando. Quando você canta louvores, você vai se enchendo do Espírito de Deus. Mas quando você canta músicas imundas, você vai se esvaziando do Espírito de Deus. Eu quero te convidar para você cantar louvores ao Senhor. Você ter cânticos espirituais. Cantem e salmodeiem ao Senhor de todo o vosso coração e enchei-vos do Espírito Santo. No versículo 20, ele diz assim: dando graças a Deus por tudo, ao nosso Senhor e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gratidão, irmãos. Gratidão ampla e geral e irrestrita. Eu quero te convidar para você dar graças a Deus em tudo. Deem graças a Deus em tudo, em todas as coisas. Deem graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus.
Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu santo decreto. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Irmão, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Quando nós agradecemos a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. Mas quando você começa a murmurar, você se esvazia. Quando nós agradecemos, nós enchemos. Quando nós murmuramos, nós nos esvaziamos. Nós temos que agradecer a Deus pelas nossas lutas, pelas nossas provas. Quando nós nos murmuramos pelas lutas e pelas provas, nós começamos a nos esvaziar. E aí, querido, eu quero convidar a você, para você dê graças a Deus em tudo, porque em todas as coisas há um propósito de Deus na sua vida. Não acontece nada nas nossas vidas sem que Deus tenha o controle. A Bíblia diz assim, deixa eu abrir um parêntese, que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados. Se você não ama a Deus, então as coisas não concorrem de acordo com o plano dele. Você está fora. Você não ama. Você não quer. Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que querem estar debaixo da sua mão poderosa. E eu quero convidar a você, para você amar ao Senhor. No versículo 21 diz assim: sujeitai-vos, sujeitando-vos uns aos outros com temor ao Senhor. A terceira sugestão, irmãos, é sujeitai-vos uns aos outros. A Bíblia nos ensina que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Tanto que tem autoridade para mandar, quanto que tem autoridade para obedecer, devem estar sujeitos uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, enchei-vos do Espírito Santo. Andai em espírito. E a Bíblia diz que não cumpriremos a vontade da carne. Mas quando nós andamos em espírito, nós cumpriremos os desejos do Espírito. E eu quero convidar a você, para você encher-se do Espírito Santo. Você deixar o Espírito de Deus encher a sua vida. Permita-se que o Espírito de Deus entre na sua vida, transborde na sua vida, faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando o Espírito de Deus entra, quando nós permitimos que o Espírito de Deus entre, a Bíblia diz que as coisas velhas se passam. É nova criatura. São novas pessoas transformadas, modificadas. Modificada, porque o Espírito de Deus transforma o coração do homem. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E nesse coração de carne ele coloca do seu Espírito. Um espírito de mansidão, um espírito bondoso, um espírito paciente. Se você, irmãos ou irmã, é daquele que é pavio curto, que explode à toa, o Espírito de Deus muda. Se você é daquele que diz, olhou para minha cara, eu estou batendo, o Espírito de Deus muda. Se você é daquele que diz, eu não levo desaforo para casa, o Espírito de Deus te transforma. O Espírito de Deus muda.
Se você é aquele que diz assim, eu não consigo parar de fumar, o Espírito de Deus transforma o seu desejo. Se você é aquele que diz, eu não consigo, eu não tenho força, o Espírito de Deus diz assim, você consegue. Diz o fraco, eu sou forte. E é o Espírito de Deus que te dá fortaleza. Quando você deixar o Espírito de Deus dominar a sua vida, todas essas questões que você diz que não tem condição de vencer, o Espírito de Deus te dará condição para você ser mais do que vencedor. Isso significa, irmãos, que Ele te dá a condição de você vencer outras coisas. Eu não consigo guardar dinheiro. O Espírito de Deus diz assim, eu te ajudo a ser econômico ou econômica. Eu faço de você uma nova criatura. O Espírito de Deus transforma, irmãos. O Espírito de Deus transforma. Se você deixar, se você ouvir o que nós dizemos hoje, eis que estou à porta e bato. Há um apelo de Deus pela sua vida. O apelo de Deus é entrar no teu coração. O que eu tenho que fazer é deixar o Espírito de Deus entrar. É mudar. É agir. E quando o Espírito de Deus entra e age, a Bíblia afirma que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Domingo passado, dos testemunhos que foram dados pelo irmão Fábio, pelo irmão Silas e pelo irmão Roberto, o irmão Roberto disse que durante 37 anos ele estava desviado do Evangelho. E quando ele voltou para Jesus, um dia ele foi na casa dele, que eu não me lembro, na casa da irmã dele, que eu não me lembro exatamente onde foi. Sei que era lá para o lado de Nova Iguaçu, não me lembro exatamente o lugar, Caxias, foi Caxias. E quando ele chegou lá, depois transformado, a irmã disse assim, você é o Roberto? Você é o Roberto? Eu falei, sou, minha irmã. Sabe por quê? Porque ele estava irreconhecível, porque o Espírito de Deus entrou na vida dele e fez transformação. Quando o Espírito de Deus entra, irmãos, há mudanças de vida, há transformação de vidas. E eu quero convidar os irmãos, quero convidar as irmãs a deixar que o Espírito de Deus tome conta de você. Deixar que o Espírito de Deus venha reger a sua vida. Aceitar que Jesus seja o Senhor do seu coração. Porque quando Jesus toma conta, aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. Irmãos, nós deixamos de fazer naturalmente. Naturalmente. Dos testemunhos que foram dados, o irmão Silas falou, me lembra se eu estiver errado, quando ele decidiu em que ele não mais voltaria à vida em que ele andava. Daquele dia em diante, Deus tirou o desejo de beber. O irmão Luiz, que não está aqui hoje, depois que ele aceitou Jesus, ele ficou ainda 2 anos fumando, mas congregando, até um dia em que Jesus libertou ele do cigarro, e ele nunca mais voltou a fumar. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito de Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Irmãos e irmãs amadas, eu quero dizer para você no finalzinho desta palavra,
Há um processo de Deus a ser realizado em nós. E os processos demoram, levam tempo. Deus quer agir na sua vida hoje. Deus quer começar a transformar a sua vida hoje. E da maneira como Deus vai fazer, ou do jeito que Ele vai fazer, se você permitir que Ele entre. O que você não sabe hoje, você vai saber amanhã, o que a Bíblia nos fala. Mas Deus tem um projeto na tua vida, de mudança, de transformação. E o Espírito de Deus quer entrar na sua vida, quer fazer mudança, quer transformar, de tal maneira que aquele que fumava, não fuma mais. Este fumo, irmãos, entende-se por qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício. Aquele que tem vício de jogar, Deus vai libertar. Aquele que tem qualquer outro tipo de vício, porque o vício ele prende. O vício ele prende. Você acaba ficando amarrado, preso. Você não é uma pessoa livre, porque você está preso, você está amarrado a essa garra. E muitas dessas prisões faz com que você perca tudo que você tem na vida. Muitas dessas prisões faz com que você perca a sua casa, perca a sua dignidade, perca o seu emprego, perca a família, perca tudo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e nos libertar do cativeiro. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância e nos libertar das obras do diabo. Se queres ser livre, deixe o Espírito de Deus, permita que o Espírito de Deus encha a sua vida. Se você permitir que o Espírito de Deus entrar na sua vida, nós, você, eu, nós viveremos em novidade de vida. Sabe por quê, irmãos? Que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida para te abençoar. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida para te dar uma nova vida. Não importa o que você é agora, não importa. Não importa a sua condição agora. O importante é que Deus vai fazer na sua vida. As transformações que Deus vai produzir em você. Deus trabalha. Deus muda. Deus vai trabalhando em nós. E quando a gente menos percebe, somos nova criatura em Cristo Jesus. Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém hoje que quer voltar, aceitar a Cristo como seu Salvador, para viver em novidade de vida? As coisas velhas se passaram, é viver em novidade, é deixar Deus trabalhar. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que você viveu ou o que você está vivendo. O importante é que Deus hoje quer mudar, transformar a sua vida. Assim como Deus mudou a minha, assim como Deus mudou a vida de tantas e tantas outras pessoas. Porque um dia nós deixamos o Espírito Santo, o Espírito de Deus entrar. Nós deixamos o Espírito de Deus agir em nós. Nós deixamos. Foi uma questão de escolha. Foi uma questão de escolha, deixamos. E aí dizemos assim: Espírito Deus, entre em minha vida. Espírito de Deus, haja segundo a tua vontade em mim. Espírito de Deus, olhe para mim e olhe as minhas imperfeições. Espírito Santo, eu não tenho condição de me mudar. Eu não tenho condição de fazer com que um fio de cabelo caia da minha cabeça. Mas, Espírito Santo, tu conhece a minha estrutura e tu podes mudar a minha vida.
Somente tu podes fazer isso. E aí disse assim, olha, por isso eu quero me entregar hoje em tuas mãos, para que tu mudes a minha vida. E Deus mudou. E Deus mudou. E Deus transforma. Sabe como é que Deus muda? É quando nós deixamos Ele trabalhar. Só vou fechar essa palavra. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. A maioria dos irmãos sabem. Com 15 anos de idade eu estava me transformando em um alcoólatra. Mas eu disse, Espírito de Deus, eu não tenho condições de mudar a minha vida. Porque eu estou ficando preso a esta situação. Mas tu podes mudar. Tu pode transformar. Tu pode alterar a minha vida. Assim, querido, o Espírito de Deus pode mudar o rumo da tua vida. Pode transformar a sua vida. Pode mudar, te dar uma nova história. Uma nova história. Mas se você quiser, eis que estou à porta e bato. A questão é, tu vai abrir ou tu não vai abrir? Se você abrir, ele vai entrar. Se você permitir, ele vai fazer. Se você deixar, ele vai agir. É uma questão pessoal. A salvação é pessoal. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós. Que o Espírito de Deus tenha liberdade de falar ao nosso ouvido. Mas que você, querido irmão, querida irmã, vá para a tua casa com esta palavra no teu coração. E pode ser que lá na tua casa, pode ser que lá no seu quarto, em uma situação em que você possa vir a viver, você possa se lembrar desta palavra e dizer, Espírito de Deus, eu preciso de Ti agora. Socorre-me. E o Espírito de Deus estará com seus ouvidos atentos à sua oração. Amém? Que Deus te abençoe.